Meus amados irmãos e irmãs que acompanham o canal do YouTube de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição, do município de Canoas, e acreditam neste projeto de formação virtual. E hoje, então, vamos responder a mais uma pergunta importante: o que é superstição e o seu perigo para a fé cristã? Para responder esta pergunta, primeiramente, devemos entender o que é superstição. Esta palavra vem do latim superstitio, que significa o excesso, ou também o que resta e sobrevive de épocas passadas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2111, define a superstição como um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Olhando para as culturas antigas, eles colocavam sua crença em amuletos, animais, pedras, forças da natureza. Essas crenças ainda sobrevivem nos dias de hoje. Pessoas que colocam todo o seu sentimento religioso em crendices, adivinhações, mandingas, magia, feitiços, esoterismo, energias, combinações astrais. O homem supersticioso não se indaga sobre a existência ou não de uma relação de causa e efeito entre tal fenômeno. Ao contrário, ele aceita como um fato indiscutível. O Papa Emérito Bento XVI dizia: os rituais que dependem da superstição e outros erros constituem um obstáculo para a nossa salvação. Sendo assim, a prática da superstição fere o primeiro mandamento da lei de Deus: não terá outros deuses além de mim. Este mandamento proíbe prestar honra a outros deuses, fora o único Deus que se revelou ao povo de Israel. O livro do Levítico dizia: não praticareis a adivinhação e nem a magia. Deus adverte que toda prática supersticiosa é um pecado contra o monoteísmo. O grande Santo Agostinho dizia: o homem supersticioso é o homem que teme os deuses como inimigos, ao passo que o homem religioso os reverencia como pais. Meus amados, crer é um ato da inteligência, pela qual colocamos o assentimento da nossa razão nas verdades reveladas por Deus. E a fé precisa da inteligência. Infelizmente, o que nós temos vendo e visto hoje são homens envoltos em uma segurança material nunca visto antes e que ainda conservam um instinto de crenças que, não obstante, se desviam do verdadeiro culto a Deus, a reta religião, a adoração. Vemos muito presente hoje práticas ligadas a New Age, a nova era, como adivinhação, cartas, búzios, constelação, cabala, correntes de oração, olho grego, apanhador de sonho. O mesmo homem que domina uma máquina é o mesmo que coloca uma ferradura atrás da porta. Meus queridos e amados irmãos, a superstição carrega um pouco de um pecado capital, a soberba, de querer jogar dados com Deus, e um retrato típico do Éden e dos primeiros pais. Sereis como deuses, disse a serpente. A superstição é se colocar no lugar de Deus e querer fazer o que lhe pertence. São Paulo diz: não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? A superstição gera na pessoa uma religiosidade deformada, superficial e mágica. O homem cristão não precisa de amuletos, astros
e mágicas, mas o homem precisa de Deus. São Paulo diz a carta aos Romanos: Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Aqui eu gostaria de deixar o testemunho de um padre exorcista do México chamado Albert Medel, fazendo referência ao perigo das superstições. Ele dizia que todo amuleto, como qualquer outro objeto supersticioso, afasta a pessoa de Deus, porque é, sobretudo, uma expressão de desconfiança no poder de Deus e, mais ainda, de desconhecimento do seu amor. Ele também fala dos 3 perigos ao usar amuletos. O primeiro, o cristão se afasta de Deus, porque confia mais em uma coisa no que o próprio Deus. Segundo, aumenta em nós os medos e as ideias vagas, imprecisas, que vêm da ignorância de nossa fé, de coisas ou pessoas fora de Deus que têm algum tipo de poder sobre nós. E o terceiro é o de dar um falso testemunho da sua fé. E uma pergunta surge: o que fazer para parar de usar amuletos? O padre disse que a tentação de usar amuletos existe por falta de conhecimento e ignorância. A superstição é por falta de estudo da doutrina e leitura da palavra de Deus. Tudo isto nos ajudará a prestar o devido culto a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Santo Agostinho dizia: amando a Deus, nos tornamos divinos. Amando ao mundo, nos tornamos mundanos. Por isso, meus amados, ao encerrarmos esta formação, vamos nos preparar para o nosso próximo vídeo, que vai responder a seguinte pergunta: quais são os lugares teológicos ou referências da doutrina católica? Portanto, curtam este vídeo, divulguem o nosso canal. Eu agradeço o carinho e também a vossa compreensão em ajudar aos nossos vídeos a se fazerem cada vez mais conhecidos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.